Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Elite Parlamentar. A convidada de hoje é a deputada Bia Kicis, procuradora aposentada do Distrito Federal. Ganhou projeção nacional em 2015 nas mobilizações pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. A primeira mulher a presidir Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, da Câmara dos Deputados. Perfil ideológico, alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Nas redes sociais, ela tem mais de 6 milhões de seguidores. No Elite Parlamentar, debatedora. Fique agora com a entrevista completa. Olá, sou Murilo de Aragão. Hoje temos a honra de receber a deputada Bia Kicis, do Distrito Federal, do PL do Distrito Federal, uma das integrantes da elite parlamentar, como debatedora, uma figura com presença assídua no plenário e nas grandes discussões do país, na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, deputada, por aceitar o nosso convite. Queria já iniciar lhe perguntando como decidiu entrar na carreira política, já está no segundo mandato como deputada, e o que lhe motivou a essa participação? Bom, doutor Murilo, um prazer estar aqui, obrigada por esse convite, e muito bacana esse trabalho de reconhecimento daqueles parlamentares que são mais atuantes, que acabam exercendo algum grau de influência, seja por uma liderança formal, seja por uma liderança informal. Bom, eu resolvi entrar para a política, foi uma coisa que nem eu imaginava. Se dissesse há 15 anos, 10 anos que eu seria política, eu iria repelir, assim, veementemente essa sugestão. Eu era procuradora do Distrito Federal, fui procuradora por 24 anos, era a carreira dos meus sonhos, que eu abracei mesmo e pensei, bom, fico aqui até me aposentar. E na procuradoria eu tive uma carreira muito feliz, de muito sucesso, exerci todos os cargos de chefia, fui procuradora-geral adjunta, chefe de gabinete por 2 mandatos, corregedora por 2 mandatos. Mas em 2014, quando eu vi aquela situação da Dilma vindo à reeleição, eu confesso que eu pensei, eu não mereço isso, o Brasil não merece isso, eu preciso fazer alguma coisa, porque eu estou verdadeiramente inconformada. E aí, eu, como milhões de brasileiros, né, naquele momento despertamos, tivemos, acho que, um primeiro despertar, que a gente precisava se mobilizar. E comecei a ir para a rua, a pegar a bandeira do Brasil para frente do Congresso, começar a encontrar outras pessoas que estavam também nesse despertar cívico, digamos assim, e acabei me transformando numa líder nacional pró-impeachment. Rodei esse país, em cima de carro de som, fazendo campanha pelo impeachment da Dilma, e a gente acabou tendo sucesso nessa empreitada. A gente sabe que não era fácil, o Brasil veio às ruas, e no final das contas a gente conseguiu o apoio necessário no Congresso Nacional, e a Dilma acabou saindo. Bom, mas eu ainda não pensava em ser política. Eu era procuradora, estava feliz como tal, mas extremamente infeliz como brasileira, extremamente incomodada com os rumos da política. E logo percebi que nós fomos criados, eu digo a minha geração, para ficarmos afastados da política. O que a gente ouvia sempre? Política não é para gente honesta, política não é para gente decente, só tem bandido, isso e aquilo, e fazia com que a gente se afastasse desse fórum, desse debate, dessa luta. E aí eu comecei a ver que isso não estava certo. E quem me influenciou muito nisso, eu posso dizer que foi o professor Olavo de Carvalho. Eu comecei a ler os livros deles, estudar, e ver que não era à toa que existiam esses mantras, né, de que política é para quem não presta, isso e aquilo. E então eu resolvi me engajar, mas como uma cidadã ativa, atuante. Criei um instituto chamado Instituto Resgata Brasil, comecei a participar de acampamentos, né, convocar acampamentos. Comecei num acampamento no Congresso com 6 pessoas. No dia do impeachment,
nós servimos 1000 refeições para pessoas acampadas. Foi uma coisa realmente incrível. E isso acabou me trazendo para a política como deputada, porque em 2017 eu já estava convicta de que o Bolsonaro seria eleito, e falei assim, ele vai precisar de base no Congresso. E aí resolvi, então, entrar para a política para poder ajudar aquele projeto no qual eu realmente acreditava, que era um projeto de um país livre, um projeto de uma economia livre, um projeto de pessoas patriotas, de liberdade religiosa, liberdade econômica, de respeito às instituições, de combate à impunidade e à corrupção. Então, foi por isso que eu vim para a política. Deputada, e como foi a sua entrada como mulher, né, dentro de um Congresso que é predominantemente masculino e até mesmo machista, e encontrar seu espaço como liderança que é? Aí é um ponto não ideológico, não partidário, mas sim dessa dificuldade que as mulheres encontram de afirmar seu espaço dentro da política brasileira e dentro do Congresso Nacional. E que é uma dificuldade real. A gente sabe que o ambiente político é majoritariamente um ambiente masculino, mas eu digo que eu entrei para romper paradigmas. Eu entrei determinada a presidir a CCJ e ser a primeira mulher a presidir a CCJ, que é a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania mais importante da Casa, por onde passam todos os projetos, as PECs iniciam lá. E fui, de fato, eu fui eleita, consegui em 2021, no meu primeiro mandato, ser eleita presidente da CCJ. E vou te falar uma coisa, viu, Murilo, que pode surpreender muita gente. A maior resistência que eu encontrei não veio dos homens, veio das mulheres, tá? Especialmente as mulheres de esquerda, que têm aqueles mantras, aqueles slogans, lugar de mulher é onde ela quiser. Aí eu brincava e falava, menos na CCJ, não é mesmo? Porque elas queriam me derrubar a todo custo. Por quê? Porque não fazem uma política de valorização da mulher. Usam a pauta feminina ou feminista para promover as suas agendas identitárias e não para promover mulheres. Vou te afirmar e comprovar o que eu digo. Eu fui a primeira mulher a presidir a CCJ e a segunda foi a Caroline Detoni. A Carol Detoni, do meu partido, deputada de direita. A esquerda nunca colocou uma mulher para presidir essa comissão. Depois, eu rompendo paradigmas, fui a primeira mulher a presidir a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle. Sempre antes presidida por homens, não é? Então, eu fui a primeira mulher. E foi, de todas as gestões da CFFC, a que mais ouviu ministros e autoridades. E aí, eu tenho que dizer que faz parte da minha natureza o diálogo, a construção também. Embora eu esteja aqui como uma parlamentar que ganhou destaque pelo debate, eu também sou uma pessoa de construção, de debate, de negociar, e eu consegui fazer com que os ministros, que muitas vezes não queriam ir a outras comissões, viessem na minha comissão, porque encontravam ali um ambiente de respeito, e reconheciam, né? Apesar de sermos de espectros ideológicos opostos, né? Você tem um trato de respeito para com as pessoas, de construção e diálogo. Então, mais uma vez, rompendo o paradigma. E fui a primeira mulher também a ser líder da minoria. Então, você pergunta como foi essa minha chegada? Foi uma chegada para romper paradigmas. E também de ir compreendendo a política, que eu cheguei, entrei com fogo, assim, com fogo nos olhos, né? Bolsonarista, entrei para lutar pelas pautas, para combater, né? Combater o totalitarismo, combater a corrupção, combater uma série de coisas. Cheguei com fogo nos olhos, mas isso é muito bom na tribuna. Mas quando você se senta na cadeira de um presidente de comissão, você é muito mais um magistrado ali. Então você tem que ser capaz de ouvir a todos, de atender a todos, né? Evita as pautas bombas, aquelas que você acha que realmente são muito ruins para o país, mas tem que saber dialogar.
E hoje a política está muito mal educada, né? Isso, em parte, se deve pela polarização e também pela presença ou uso das redes sociais de forma intensa. Isso também tem a ver agora com a inteligência artificial chegando. Há uma grande preocupação. A ministra Carmen Lúcia disse esses dias que está preocupada com a questão da inteligência artificial na eleição. Como a senhora vê, a deputada vê a questão, primeiro, da polarização mal educada? Porque a polarização sempre existiu na política brasileira. O que acontece é que, basicamente, desde 2013, com aqueles protestos de São Paulo, se criou assim uma cultura de confronto que não era a tradição brasileira. Eu assisti os anos 80 aqui em Brasília, a Constituinte, vi debates do Gé Genuíno, Guilherme Afife, Roberto Cardoso Alves e outros construindo debates ali com posições. Como a senhora vê a evolução da política neste ano eleitoral e na próxima legislatura também, em relação a isso, ao diálogo? Bom, primeira coisa, dizer que a gente realmente sente falta de grandes debates, de ideias sendo debatidas, confrontadas, quando você tinha aí um Roberto Campos também. Sim. Muitas pessoas capazes de... Álvaro Vale. Paulo Brossard. Álvaro Vale, Jabas Passarinho. Grandes debatedores. Tasso Gereissati. Isso realmente faz muita falta, porque hoje vira muito questão de briga, o que eu considero ruim. Mas tem um ponto que eu considero positivo. Quando você fala da polarização, eu quero dizer que o professor Olavo foi muito bem sucedido em mostrar que o que havia antes não era uma polarização, o que havia era um grande teatro das tesouras. Então, a gente acreditava, eu mesma acreditei, que o PSDB era oposição ao PT. Quem se lembra do Fernando Henrique entregando a faixa para o Lula, chorando, emocionado? Não era oposição, eles estavam juntos. Quando o Lula correu o sério risco de impeachment na época do Mensalão e o PT estava acabado, foi o Fernando Henrique que segurou o Lula, falando, não, deixa ele sangrar. Eles não eram opositores. Fernando Henrique sempre foi um socialista e amigo do Lula. Então havia esse teatro das tesouras em que a gente parecia que tinha uma oposição, que não havia. Então, naquela época, havia apenas uma voz que falava, e essa voz era da esquerda. A esquerda tomou para si todas as virtudes e não existia direita. As pessoas tinham até vergonha de se mostrar como direita, achando que de alguma forma estaria ligada à questão de ditadura militar, alguma coisa assim. E a direita começou a aparecer com o Bolsonaro. O professor Olavo começou a despertar as pessoas, a trazer a questão da cultura, do ensino, da educação, e o Bolsonaro foi o político que conseguiu catalisar tudo isso e ser o representante dessa direita. E aí, então, a direita começou a ter voz, e a internet foi fundamental para isso, porque antes nós éramos todos o quê? Instruídos pela mídia tradicional, pela mídia mainstream. E a gente nem imaginava o tanto de desinformação que a mídia passava. Eu mesma, quando comecei a frequentar os bastidores da política, eu ficava lá dentro do Congresso, eu acompanhava os deputados, vendo o que estava acontecendo, com o meu celularzinho gravando, passando, publicando os vídeos. Eu via as coisas sendo costuradas, conversadas e acontecendo na minha frente. Quando eu chegava em casa, ligava a TV e via o Jornal das 10, eu te confesso que as primeiras vezes eu achei que eu não tinha entendido nada. Eu falava, nossa, meu Deus, foi isso que aconteceu então? Nossa, eu achei que era outra coisa. Eu comecei a duvidar primeiro de mim, da minha percepção. Olha que louco que é isso, porque a gente tinha aquela fé na mídia. Depois eu fui entendendo que não era nada disso, não. Que os fatos eram distorcidos, eram contados para dar um viés. E aí eu comecei a entender aquela história da desinformação, de que a mídia não era mais uma mídia livre, que ela era uma mídia militante. E isso foi muito importante, porque eu consegui entender o papel das redes sociais,
onde qualquer cidadão poderia ter voz. E aí isso cresceu muito, e o que aconteceu? No início, a esquerda batia muito nas redes sociais, porque eles ainda não tinham entendido o funcionamento. A direita dominou as redes sociais. E aí eles queriam nos calar de qualquer jeito. Hoje já está um pouco diferente. Hoje o Lula, o PT entendeu como funciona e a importância. Então o que eles estão fazendo? Eles estão pagando influenciadores, gastando rios de dinheiro. A gente precisa de uma CPMI da SECOM. Isso vai acabar, desmontar, é a única coisa que vai desmontar o que está sendo feito por esse governo, gastando fortunas, rios de dinheiro do pagador de impostos para bater. O Lula disse isso agora, acabou de fazer um discurso dizendo: vocês têm que ir para cima, tem que ir para cima da direita e da mídia, inclusive. Combater o que eles dizem, as mentiras que eles falam, acabou Lulinha, paz e amor, vocês têm que ir para cima. Eles agora querem tomar a mídia para si, as redes sociais, porque entenderam a importância. E aí usam subterfúgios, como esse projeto que está para ser votado, em que o governo vai decidir o que pode ou não ser falado. Deputada, como a senhora vê o processo eleitoral esse ano, a partir dessa reflexão que a senhora fez? Como a senhora vê, que nível de agressividade, de polarização radicalizada e até mal educada, como a senhora vê esse processo? A senhora acha que vai ser uma guerra campal? Deixa eu te dizer uma coisa, eu não gosto da agressão, quando a gente passa para agredir pessoas e você vai para a família da pessoa, eu acho isso horrível. Mas é preciso dizer que quem está provocando isso é o Lula, às claras. Então, assim, claro que na direita a gente tem também pessoas que têm essa natureza, não é a minha, tá? Mas eu entendo que numa guerra, se algo é permitido de um lado, tem que ser permitido para o outro. Então, a gente está numa polarização em que a gente tem extrema esquerda, que nunca é tratada assim, é tratado como esquerda, extrema esquerda, esquerda, centro-esquerda, né? Centro-direita, direita e extrema-direita. Como é que a mídia tradicional trata quem é de direita? É extrema-direita. E quem é a extrema-esquerda? É a esquerda. Então, você já vê o desequilíbrio aí. Eu não gosto dessa guerra de agressões. Não faz parte, como eu te falei, se você olhar as minhas redes sociais, você não vai encontrar isso. Okay. Mas a gente tem que ser firme na defesa dos nossos valores. Até intransigente na defesa dos valores. Porque você ser permissivo com a intransigência, com o mal feito, com a intransigência religiosa, isso e aquilo, você está favorecendo quem está atacando os nossos valores. Então, eu não gosto, mas eu reconheço que isso existe, que se existe por um lado, vai existir para o outro. Agora, eu espero que um dia, sinceramente, a gente consiga vir para um debate mais inteligente, mais educado. Eu não vejo isso acontecendo agora, nesse momento. Mas eu acho que a polarização é melhor do que você ter um lado só falando. Um lado falando e o outro calado e enterrado. Então, como isso aqui estava muito exacerbado, surgiu esse outro lado e daí é guerra mesmo. Eu espero que isso seja uma transição para um futuro em que a gente possa voltar a ter grandes debates de ideias, mas com os dois lados sendo permitidos a existir. Deputada, a questão do Banco Master tem imensa repercussão política no Distrito Federal, inclusive na campanha eleitoral do Distrito Federal. Como a senhora vê o desdobramento desse episódio? A senhora acha que vai ser instalada a CPI ou a CPMI do Banco Master? Como a senhora vê a evolução dessa questão e a relação com as eleições aqui no Distrito Federal? Bom, essa questão do Banco Master, isso está sinalizando ser o maior escândalo que já houve, né? Maior que Mensalão, Petrolão, que todos os desvios que já ocorreram no Brasil. Então, eu sou uma das signatárias dessa CPMI do Banco Master. Acredito que a gente precise muito dessa CPMI, porque são muitas forças contrárias, tem gente em todos os poderes, tá? De todos os espectros. Aqui a gente não pode isentar ninguém.
tem muita gente envolvida nesse lamaçal. Então, a gente precisa caminhar para essa CPMI, assim como a CPMI do INSS está trazendo frutos, revelando, embora o governo esteja tentando blindar, né, blindar a Lulinha, o irmão do Lula, blindar um monte de gente, nós estamos conseguindo fazer com que a verdade venha à tona. E eu acredito que a CPMI do Banco Master há de fazer isso também. A gente sabe que o BRB está envolvido nisso, eu vejo isso com muita tristeza e preocupação, eu sendo do DF. O fundo de pensionistas do DF, o IPREV também parece bastante comprometido, isso é altamente preocupante. Eu, inclusive, sou procuradora aposentada, recebo a minha aposentadoria pelo IPREV, vejo que hoje os aposentados do DF estão extremamente preocupados com isso. Então, a gente quer o quê? Apuração. Tem que ser apurado. E os responsáveis têm que ser punidos. Não pode passar a mão na cabeça de ninguém. Entendi. Então, a senhora vê, então, que terá repercussão no processo eleitoral. O governador Ibanez é pré-candidato ao Senado e ele, enfim, sob a gestão dele, que houve esse episódio com o BRB. Isso compromete a candidatura dele? O que a gente está vendo realmente é uma desidratação, né? A gente anda por aí, houve coisas que a gente não ouvia antes, porque o governador Ibanez vinha de uma aprovação muito grande, foi reeleito no primeiro turno, e a gente não ouvia esse tipo de coisa antes essa rejeição que a gente vê agora, antes do escândalo do Banco Master. Então hoje a gente anda e ouve as pessoas comentarem, não é possível, não dá para ser, não dá para ele ser eleito. Mas a gente tem que aguardar, porque eu digo o seguinte, tem muita gente grande envolvida, e a máquina, ela é poderosa. Então a gente tem que ver o que vai prevalecer. Se vão ser as investigações, se vai ser a revelação de tudo que está ainda oculto, ou se a máquina vai dar a volta por cima e vai ficar no deixa disso, coisa que eu sinceramente espero que não aconteça. Bom, a deputada é pré-candidata ao Senado. Olha-se a composição do Senado em 2027 como decisiva e até um potencial fator de acirramento nesse conflito institucional que o Brasil vive entre os poderes. Então, eu queria que a senhora falasse primeiro de como a senhora vê esse conflito entre os poderes, uma espécie de guerra do Executivo com o Legislativo através do Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal com suas diferenças com o Congresso com as suas diferenças com o Supremo, a questão das emendas. Como a senhora vê esse imbróglio institucional que o Brasil hoje está metido, e isso este ano e para o ano que vem? É um grande imbróglio mesmo. Eu te digo uma coisa, desde o primeiro dia do meu primeiro mandato, em 2019, que eu luto pelo resgate do parlamento, para resgatar a instituição, o parlamento, que hoje, infelizmente, é um poder com P minúsculo, que está de joelhos perante outros poderes, das prerrogativas parlamentares, que hoje são completamente mitigadas, completamente desrespeitadas. Quando eu concorri, eu lembro que muita gente falava assim, Bia, pede para o Bolsonaro te colocar no Supremo, você é procuradora. Eu falava assim, gente, eu não quero ir para o Supremo, eu quero ser legisladora. Eu quero poder fazer leis, legislar, fiscalizar e poder falar, porque o parlamento é isso, é o espaço para você poder falar sobre tudo, defender as pautas, fazer denúncias. Só que hoje um parlamentar sobe na tribuna para denunciar algum desmando, algum abuso de autoridade, no dia seguinte abre-se um inquérito contra ele. Então nós não temos mais imunidade parlamentar, você tem parlamentares que são presos por suas palavras. Então, assim, como você ser a casa do povo, representar aqueles que te colocaram lá, e aí eu falo de todos os espectros políticos. Se eu vir uma injustiça sendo perpetrada contra alguém do outro espectro, tá? Que está tendo suas prerrogativas violadas, eu não vou bater palma. Porque eu defendo a prerrogativa, porque eu entendo que isso não é um favor que se presta ao parlamentar, é a democracia.
Não existe tripartição de poderes e não existe democracia se o parlamento não tem aquelas imunidades que são fundamentais para que sejam um poder. Tá? Então eu vejo com bastante preocupação e eu luto muito contra os abusos de autoridade, os desmandos, essa coisa de ficar fazendo cautelar contra parlamentar para buscar, pegar celular de parlamentar para ficar fazendo fishing expedition, né, que é pesca probatória para ficar buscando um crime, alguma coisa, isso é muito absurdo. Então, eu vejo que o Senado é a única instituição que tem a possibilidade, porque tem essa atribuição constitucional, de botar um fim nisso. O nosso sistema de freios e contrapesos não funciona atualmente. Você sabe por quê? Porque nós temos essa coisa do foro por prerrogativa de funções, que se chama aí de foro privilegiado, em que os senadores fiscalizam a atuação dos ministros do Supremo para ver se não há crime de responsabilidade e abrir processo de impeachment caso haja, e você tem os ministros que investigam e julgam os senadores e deputados. E eu vou te contar uma coisa que é absurda, que acontece, eu já ouvi da boca de mais de um parlamentar, que recebem ligações de determinados ministros do Supremo e falam, olha, tem um inquérito seu parado aqui, se você votar tal coisa, o inquérito vai andar. Então, chantagem, isso não pode ocorrer. É por isso que eu me coloco como pré-candidata, porque temos hoje a convicção de que uma das pautas mais importantes para o Senado em 2027 é termos uma maioria de homens e mulheres com coragem para resgatar o parlamento e, dessa forma, resgatar o país. Que não existe democracia se você tem um poder subjugado por outro. Deputada, há um razoável consenso dentro do mundo jurídico de que ocorreram excessos na penalização dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro. Inclusive, o Congresso aprova o projeto de lei da dosimetria. A senhora acha que o veto imposto ao projeto será derrubado pelo Congresso? Eu não tenho a menor dúvida. Basta ver o quórum de votação, de aprovação do projeto, que foi com uma maioria absoluta. O que a gente precisa agora é que o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, convoque uma sessão do Congresso, onde a gente analisa os vetos. E aí eu tenho certeza que na primeira sessão esse veto será derrubado. Realmente as penas são absurdas. Tem muita gente, a grande maioria inocente, mas independente disso, se você olhar aquelas pessoas que depredaram patrimônio público, que deveriam responder por esse crime, elas estão condenadas a penas maiores, a pena de tráfico de drogas, de terrorismo, de homicídio, latrocínio. É um absurdo, realmente. E cada dia em que um inocente ou uma pessoa que está sofrendo uma perseguição, uma pena injusta, persiste nessa situação, é uma eternidade para essas pessoas. E não são só os condenados em si, né? Tem os familiares, pais, mães, filhos. Então você tem aí filhos que estão pequenos, afastados das mães. Quando você tem para outros tipos de criminosos, né, outras pessoas condenadas, aquele benefício de que, por causa da criança, a mãe não fica presa, ela fica em casa cumprindo pena, para que os filhos não sejam penalizados com a ausência materna. No caso da Débora do Batom, por exemplo, isso não ocorreu. Então, a gente está assistindo um momento sombrio da justiça no nosso país. E nós precisamos virar essa página pela pacificação. Quantas anistias já houve nesse país? E houve anistia para guerrilheiro, para pessoas que explodiam caixa de banco, que mataram civis. Nesse caso, não teve uma morte. Então, se aquelas pessoas lá atrás foram anistiadas, nós precisamos anistiar agora também, não só a dosimetria, tá? Isso foi o que foi possível agora, mas nós vamos continuar lutando pela anistia ampla, geral e restrita. É a única forma de pacificarmos esse país. E eu quero conclamar a todos, não importa em que espectro político você se encontra, é a hora da pacificação. Nós precisamos seguir adiante com paz, e para isso, só com anistia. Deputada, o espectro da direita, o campo da direita, pode ter 2 candidatos ou 3 candidatos. Nós temos já
a candidatura de Flávio Bolsonaro posta, do senador Flávio Bolsonaro. Temos a possibilidade do PSD lançar um candidato, Ratinho Júnior, Eduardo Leite ou Ronaldo Caiado, e o Romeu Zema, de Minas Gerais, também declarou que é candidato a presidente da República. Com isso, como a senhora vê essa divisão, se isso prejudica, se isso ajuda? Umas pessoas interpretam que a divisão é positiva, repetiria mais ou menos o que ocorreu no Chile, como 2 candidatos do campo da direita disputaram e, no final, o que conseguiu ir para o segundo turno terminou eleito porque tinha o apoio de todos, do espectro da direita. Como a senhora vê essa questão eleitoral? Eu vejo que o que vai acabar decidindo isso vai ser o centro. Não tem como, né? Porque a gente tem aí, digamos, 30% da esquerda, 30% direita, e você tem o centro, que é como os swing states americanos, né? Que se move aí de acordo com a ocasião. Então, eu acho que o Flávio Bolsonaro é alguém que tem a capacidade de trazer o centro para o seu lado, né? Ele é uma pessoa bem mais moderada do que o seu pai, o presidente Jair Bolsonaro. É uma pessoa que tem um bom diálogo com os demais parlamentares. Eu acho que ele é uma figura que tem essa capacidade de trazer o centro. O Lula, eu acho que, nesse momento, o Lula está pregando guerra. O Lula está apoiando os piores ditadores, os piores tiranos. Ele apoia o Irã, onde mais de 43 mil jovens acabaram de ser barbaramente assassinados. E o Brasil não apoiou a moção que houve, né, contra essa tirania, esse massacre. Meu Deus! Então, assim, eu acho que o centro não pode sujar suas mãos de sangue apoiando uma pessoa como Lula, que, sem dizer a política externa dele, que é essa de apoiar ditadores sanguinários, tiranos, no Brasil ele está derretendo o país. Então, assim, a dívida do Brasil, aqueles números que ainda parecem positivos, me desculpa, está tudo maquiado. Os técnicos do IBGE, com 40 anos de IBGE, de empresa, foram demitidos porque se recusaram a maquiar números. Então, assim, onde é que o centrão vai se colocar? É claro que eu preferia que todos estivessem apoiando o Flávio Bolsonaro desde o início. O Zema, para mim, seria um vice-presidente maravilhoso, traria Minas, que é um estado importantíssimo. Imagina, Flávio Bolsonaro com Zema de vice. Seria maravilhoso, eu acho que seria vitória no primeiro turno. Mas, se de todo isso não for possível, que então o Flávio chegará ao segundo turno, não tem dúvidas disso, mas que então o centro, aqueles que hoje estão buscando uma candidatura própria, se unam ao Flávio Bolsonaro no segundo turno e derrotem esse projeto fracassado, que é o projeto do Lula, que de paz e amor não tem nada, como ele mesmo declarou, que está destruindo o nosso país. Finalizando, eu queria lhe pedir uma mensagem para aquele que deseja entrar na política, seja da direita, seja da esquerda, ou do centro, enfim. O que a deputada diria para esse jovem que pensa, ou até mesmo não tão jovem, mas que deseja participar da política, seguindo o seu exemplo? Eu realmente espero servir de inspiração para pessoas que queiram vir para o campo da política. Na verdade, a política ela não é feita só dentro do Congresso, né, no Executivo. Ela é feita em vários locais. A gente precisa ocupar espaço. Então, nós tivemos uma luta grande para apoiar pessoas de direita para os conselhos tutelares, conseguimos. Para os conselhos, o Conselho Federal de Medicina, para os CRMs, conseguimos. Só 2 estados elegeram chapas de esquerda. Então, venha para a política onde você puder se posicionar. A gente precisa de pessoas engajadas, capazes de lutar por um país, sabe? Por um país que seja soberano, que o povo seja soberano, e não que o povo esteja submetido a um governo que quer escravizar as pessoas, um governo assistencialista que quer dar
esmola, quer dar bolsa de família, mas não quer capacitar as pessoas para que elas se libertem dessa escravidão. Então, venha para a política, se anime, ouse, porque nós precisamos de jovens, precisamos de pessoas maduras, mas de pessoas que tenham vontade de lutar por esse país. Esquece aquela história de que a política não é para você. A política pode sim ser para todos, desde que você tenha firmeza de propósitos e muita vontade de lutar para construir uma nação. Bom, tivemos a deputada Bia Kicis, pré-candidata ao Senado pelo Distrito Federal, debatendo aqui o papel da deputada como uma das lideranças, principalmente uma debatedora, além de ter sido presidente de comissões importantes dentro do Congresso, e foi um papo muito interessante, e seguimos aqui com o nosso programa Elite Parlamentar. Até a próxima.